Boa noite, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Que quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Salmos, capítulo 66, o versículo 13 e o 14. Salmos, capítulo 66, o versículo 13 e o 14, amém? Quem tem a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei meus votos, os quais pronunciaram os meus lábios, e falou a minha boca quando estava na angústia. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim, para você nessa noite, meus irmãos, é que eu e você se prepare para pagar o nosso voto, meus irmãos. Porque aquilo que você pediu a Ele vai fazer, meus irmãos. Mas que eu e você, meus irmãos, não esqueça de pagar o nosso voto, meus irmãos. Porque quando eu e você promete, meus irmãos, para Deus, a gente tem que pagar. Porque Deus não é o homem, não. Porque o homem a gente promete, a gente, né, pode esquecer, pode não querer pagar, mas quando você faz um voto com Deus, meus irmãos, tem que pagar. Porque o mesmo Deus que dá, meus irmãos, é o mesmo Deus que toma. E que eu e você, meus irmãos, pague o voto que nós prometeu para Deus, porque Ele vai cumprir, vai fazer o que você pediu, mas que você venha pagar o voto, meus irmãos. Porque o mesmo Deus que dá é o Deus que tira, meus irmãos. E quando vocês estão na angústia, quando a gente está, né, angustiado, né, sofrendo, a gente pede tanto a Deus, né? E quando Ele faz por mim, por você, a gente esquece. A gente, né, não quer pagar o voto que a gente fez, meus irmãos. Mas que você venha pagar, meus irmãos, o voto. Porque o mesmo Deus que dá é o Deus que tira, meus irmãos. Porque quando você promete para Deus, a gente tem que pagar. Porque senão Ele tira, meus irmãos. Porque o homem é o homem, né? Mas Deus, a gente não pode, né, deixar de pagar o voto que a gente prometeu para Deus. E que você venha pagar o voto, meus irmãos. Porque aquilo que você tanto pediu a Ele, Ele vai fazer, meus irmãos. E que você se prepare para pagar o nosso voto, meus irmãos. Que você se prepare para dar nosso culto de ação de graça, meus irmãos. Porque Deus é fiel. E o que você pedir, Ele vai fazer, meus irmãos. Mas que você venha pagar o voto que nós fizemos a Ele, meus irmãos. Porque o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira, meus irmãos. Se você não cumprir com a nossa palavra. Se você não cumprir porque a gente nem prometeu que ia fazer. E que você venha pagar o voto que prometeu a Deus. Porque da mesma forma que Ele dá, Ele tira, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fico todos com Deus e tenham uma boa noite.